Muito boa tarde a todos. Em tempos de pandemia ou desta fase da nossa vida diferente, em que estamos a viver, a experienciar uma nova realidade para todos nós, decidimos vir até à Praça do Giraldo, dar um passeio, uma forma diferente, um passeio diferente daquilo que estávamos habituados, de passar numa tarde de calor, com 28 graus, uma tarde bastante solarenga, a beber um café, a comer uns caracóis, estar na esplanada, falar um pouco entre nós, conhecermos outras pessoas, que hoje temos aqui também um convidado especial que é desconhecido à nossa federação, e agradeço em nome da Federação da JS Évora terem aceito o nosso convite. Eu sou o David, não tenho muito para me apresentar, sou presidente da Juventude Socialista da Federação de Évora desde 2017 e tomei a liberdade de convidar hoje para este café a Beatriz Maravalhas, que foi coordenadora do NES da Universidade de Évora em 2017 e 2018. Ela tem 21 anos, é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Évora e vai ter aí uma pequena história para nos contar, porque de nós os quatro, ela teve uma fase de confinamento totalmente diferente. Ela esteve no estrangeiro, ela esteve na Roménia, portanto vai ter também algo para nos contar bastante peculiar, porque é diferente, não é? No nosso país a realidade foi diferente, está a ser diferente, a verdade é essa, e ela vai ter uma história também caricata para nos contar. Depois temos o Ricardo Martins. O Ricardo tem 17 anos, é o mais novo deste café, se calhar nem pode beber ainda muito café, não faz-lhe mal. Ele estuda na Escola Secundária de Vila Nova de Santo André, mas vive em Santiago do Cacém. Ele pertence à JS Santiago do Cacém, ou seja, da Federação de Setúbal. Ele é fadista e também faz parte da Associação de Estudantes da escola secundária dele. Por fim, temos o Lugero, pronto, já é nosso conhecido, é aqui da nossa casa. Ele já conhece bastante bem o Giraldo, nem que seja pela fase das praxes e da vida académica em Évora. A Beatriz também estudou em Évora, portanto conhecem bem este recanto. Ele tem 22 anos, é estudante de mestrado de Econometria Aplicada e Previsão no ISEG. É licenciado pela pela Universidade de Évora em Economia e também faz o gosto de pertencer à Juventude Socialista de Redondo, do qual ele é presidente desde 2018 e tem realizado também bastante trabalho em prol da sua conselhia e da nossa federação. Passo, se calhar, aqui a falar com as pessoas e convido a Beatriz a participar um pouco neste debate, a apresentar-se um pouco e também conta-nos como é que foi a tua experiência na Roménia. Então, antes de mais, queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Queria agradecer ao Lugero, que foi o primeiro a dar-me umas primeiras palavras, a dizer a situação, e eu lá que me acordei. E também porque eu já tinha saudades, porque a Federação de Évora sempre me acolheu, mesmo no tempo em que eu andava a estar na universidade. Então, estes meus últimos meses eu passei na Roménia. Estava lá a fazer um serviço pelo Corpo Europeu de Solidariedade. Estive lá a dar aulas, algo completamente fora do que eu estava habituada, até porque eu não sou formada em Ciências da Educação ou Educação Básica ou assim. E o meu confinamento foi muito diferente porque a Roménia tem uma forma de encarar certas situações um pouco mais drástica. E o país é totalmente diferente de Portugal. E é um país que, apesar de estar na União Europeia, é muito, 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 muito... ainda falta muito para ser desenvolvido, se podemos dizer assim. É um país que está em desenvolvimento, se podemos considerar assim. E isso foi difícil, então eu tive uma adaptação que tenho muitas histórias para contar. Uma delas, por acaso, foi o meu maior choque, foi, por acaso, na primeira semana que lá estive, era muito, muito calor, eu vivia entre duas grandes montanhas, e estava imenso calor, e depois eu estava cá fora e assim, e na zona onde podemos colocar o lixo, normalmente nós encontramos lá crianças, mas crianças entre os 6, 7, 8 anos de idade, que não têm qualquer tipo de identificação. São crianças de rua, basicamente, só conhecem aquilo e estão ali expostas a imensos perigos. E aquilo foi o meu primeiro grande choque.
nunca pensei que numa Europa, podemos dizer assim, que ainda houvesse pobreza extrema e pior. Eles, apesar de são crianças nascidas lá, elas não têm qualquer tipo de identificação, elas não têm um nome, elas não têm um cartão de cidadão, elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso a nada. Então foi uma aventura assim drástica. Beatriz, desculpa só estar a te interromper. Isso ficaste mais ou menos a que distância de Bucareste? 12 horas. 12 horas de Bucareste. Sim. De comboio. Sim. Mas é tipo... muito longe. Vá, eu ficava perto de... Sim, diz. Eu ficava perto da Hungria. Eu vivia entre a fronteira da Hungria e da Ucrânia. Ficava mais perto de ir a Budapeste, que tive a oportunidade de ir, é cerca de 7 horas de carro, do que ir a Bucareste. Porque Roménia é um país muito, muito grande. Mas essa zona onde tu estavas era uma zona mais pobre do que a capital? Sim, muito mais. Era uma vila, bem, era uma cidade, aquilo é considerado uma cidade, apesar de em termos de edifícios e assim, tem um estilo de uma vila, não tem muita população, tinha cerca de 50 mil habitantes ou assim, só que como tinha lá a universidade, depois tinha o hospital, já era considerado cidade, mas aquilo estava muito perto de pequenas aldeias, era assim à volta, na periferia, eram muitas pequenas aldeias. Porque, por acaso, a Roménia ainda tem aquele estilo de casa como Portugal tinha antes de 25 de Abril, que é tipo, porque isto é um facto muito engraçado. Então, vocês têm a casa principal, depois tem o celeiro, e a casa de banho é fora. É tipo, no final do terreno. É tipo a casa de banho de madeira. A casa de banho do Shrek, quando começa o filme. Sim. Tal e qual. Faz lembrar muitas casas cá no nosso país, em que, e se calhar no Alentejo, vocês se calhar já viram muitas, portanto já vivemos todos no Alentejo, não é? A Beatriz está desterrada, mas a verdade é que no Alentejo muitas casas, eu lembro-me da casa dos meus avós, portanto há muitos anos atrás, ter a casa de banho parece que era à parte, parece que era uma obra feita a posteriori, entendem? Portanto, é muito, muito usual, era usual no nosso país antigamente a casa de banho estar bastante à parte, não é? Também não havia as formas de saneamento que há hoje, não é? As condições que temos hoje. E se calhar podíamos considerar a Roménia o Portugal antes do 25 de Abril, quase. Sim, totalmente. Exatamente. Até a mentalidade é muito. Então, eu enquanto socialista e enquanto feminista, eu passei ali mal em certos momentos. Então, mas olha lá. Roménia, mas adorei, a população é muito simpática, é pessoal que gosta de ti, mas é uma população que é extremamente racista. Tem aquela mentalidade de que tu és mulher, a tua função é andar bonita, estar em casa e ter filhos e tomar conta da habitação e nada mais, não podes sair daquela parte. É uma mentalidade muito... Eles, por exemplo, e foi algo que eu achei muito triste nos jovens. Todos eles dizem que estão a trabalhar, a juntar dinheiro, porque eles querem fazer a vida deles fora. Eles não se veem a envelhecer ou a morrer na Roménia. Isso é extremamente triste. É por causa que a população romena é muito... Está pelo mundo fora. Eu lembro cada vez que dizia que era de Portugal, eles tinham um primo em Portugal, ou um vizinho... queriam também ir para Portugal ou para a Espanha. Eles têm muito essa opção. O que é pena, porque a Roménia, em termos de paisagem, é um país lindíssimo. Lindíssimo. Eles têm o da Black Sea, então o Mar Negro, tem o Mar Negro, que é lindíssimo, as praias lá. Tem tipo montanhas, tem cidades. Bucareste até é uma cidade bonita, muito escura, mas é bonita. Parece com Madrid até, no estilo arquitetónico. Mas eles não valorizam isso, eles veem tudo que é melhor é fora. E eles têm muito aquela ideia, aquele pensamento americano, que eles trabalham para eles, para um dia fazer uma vida melhor cá fora. Eles têm aquela ideia de que eu, para ser feliz, preciso de uma boa casa e de um bom carro, andar assim mais vistoso e nada mais. Eles não têm não têm esta ideia tão social como Portugal tem. E eles são acolhedores, sim, mas são extremamente racistas. Eles, não sei se é aquela ideia que eles têm de que no estrangeiro
normalmente as pessoas têm aquela... Como é que eu ia dizer assim, sem ser má? O pessoal tinha aquela ideia de que os romenos, é gente da rua, é gente assim e... Sim. Aquela ideia, aquela... Estereótipo. Sim, aquele estereótipo. Estereótipo. E os romenos odeiam isso, porque por acaso a maioria deles, mesmo em termos fisiológicos, mesmo em termos biológicos, assim, são loirinhos, de olho azul, são extremamente claros, e porque eles mesmo, dentro da Roménia, eles têm uma segregação social, que é, eles dividem ali o pessoal que é romeno mesmo, gente nascida e vivida de famílias de lá, e também húngaros, eles têm imensos húngaros, é muito normal. As pessoas lá sabem falar romeno e húngaro. Okay. E eles fazem aquela segregação social entre eles e a comunidade cigana. E não dão qualquer tipo de oportunidade. A comunidade cigana vive em condições que eu fiquei em choque. Eu não pensei que isso fosse possível. A própria Câmara Municipal onde eu vivia, tínhamos a principal cidade, que era onde eu vivia, assim, apartamentos dentro das condições romenas bons, muito acolhedores e assim, espaços coloridos, mas fora da cidade tinha um grande bairro que era para todas as comunidades que não fossem ou húngaras ou romenas, que basicamente são os indianos, ciganos, comunidade cigana e assim. Então, Roménia é um país bom, mas a nível social está ali num desenvolvimento que não ajuda. Aliás, e a nível político... esses países, até quando foi a situação da imigração e de imigração ilegal, principalmente pessoas que vinham da Síria, não é? E passava todos os dias na televisão, se calhar passava o caso da Hungria ou mesmo da Roménia, do fecho de fronteiras, e é o que tu dizes, e bem, um país que pertence atualmente à União Europeia, não é? E com os valores, com os pilares que nós temos, porque a verdade é que a União Europeia não pode ser só nem um pilar económico, não é? Mas também social. Mas também bastante social. E temos visto isto ultimamente também devido à pandemia. Acho que a história nos tem ensinado bastantes coisas e esta pandemia vem nos ensinar que afinal o fator do pilar economia, que é bastante importante, e a verdade é que nós criámos, a União Europeia foi uma união monetária acima de tudo, e é uma união monetária, não é? E que também é uma mais-valia para bastantes países, e falamos de nós próprios, né? Nós portugueses temos beneficiado bastante e muito com a participação no seio da CE, a União Europeia, atualmente a União Europeia, mas a verdade é que o nosso país é dos países que tem recebido bastante por parte da União Europeia, e todas as obras, todas as construções que nós temos vivenciado, experienciado, são todas coparticipadas e cofinanciadas muito, quase 100% em muitos casos, pela União Europeia. Agora estava aqui a lembrar-me que tivemos eleições europeias há relativamente pouco tempo, não é? E podemos falar, e nós, por acaso, a nossa federação teve um debate super interessante no Alqueva, com vista para o Alqueva, e há que salientar também as pessoas, porque começa a haver o medo, e acho que as pessoas começam a ter muito medo, e se calhar na Roménia há bastante medo de pertencer a uma União Europeia, que pode ser uma união só para... Porque há países que veem o quê? Somos os pobres, somos os coitadinhos, e a verdade é esta, não estou a dizer que sejamos nós ou na Roménia, não estou a dizer nada disso, mas o processo de inferioridade, muitas vezes a União Europeia, principalmente por parte e via económica, transparece para outros países, e a população não se revê na União Europeia por causa disso, e há muitos países que têm grupos, têm partidos, têm movimentos anti-europeístas, e é isso que nós também devíamos de combater, não é? Mas olha, David, deixa-me só dizer uma coisa, e não sei se a Beatriz... Eu não posso falar muito. Não sei se a Beatriz concorda comigo, porque é assim, eu estive na Polónia, no início de 2018, e 3 meses depois estive na República Checa, portanto foi há 2 anos. E que são países eslavos, tal como a Roménia, são países tem uma pequena diferença, não tem, Beatriz? Tu já vais explicar que eu não faço ideia, mas que sei que há ali uma pequena diferença. Até porque eu sei que a língua romena provém do latim, como a língua portuguesa, e não do eslavo, como elas.
mas Exatamente. foram países que pertenceram à URSS, é o que eu quero dizer. E o que eu notei, essencialmente, é que eram povos que, por exemplo, não aceitavam muito que as outras pessoas estivessem melhor do que eles. Ou seja, quem tivesse melhor era assim visto um bocadinho de soslaio. Se calhar ainda por causa daquela mentalidade da URSS, a mentalidade comunista de temos de ter todos o mesmo. Porque as grandes cidades, eu estive em Praga e estive em Cracóvia. E uma coisa que se nota é as casas são todas muito parecidas. As ruas são todas muito parecidas. Não há um degradê, como por exemplo nós vimos em Lisboa, em que nós chegamos à parte mais velha de Lisboa, mas depois também há a parte nova de Lisboa que, ou melhor, há um degradê entre as regiões da própria Lisboa a ver com o rendimento. E ali não, ali nós podíamos estar na zona mais pobre como na zona mais rica, não quer dizer que não se note, porque depois há as grandes lojas estão na zona mais rica, mas se olhássemos só para as casas eram iguais. E eu notava que as pessoas eram um bocadinho, primeiro, desconfiadas, muito desconfiadas umas das outras, dos estrangeiros, então. Eu fazia questão sempre de falar em português no autocarro. Estava com amigos portugueses, portanto acabávamos sempre por falar português. E havia sempre um olhar meio de... Assim, aquele olhar de desenhos animados de torcerem um bocadinho o nariz e franzirem o sobrolho quando ouviam uma língua diferente. E não sei se isso também aconteceu contigo na Roménia, se é verdade. Eu só lá tive uma semana em cada sítio, não posso falar muito. Mas... Não, mas a parte engraçada e que eu adorei na Roménia, que isto foi a parte má, que eu adorei foi, eles são latinos como nós, eles podiam ser cidadãos portugueses ou espanhóis, porque eles são as pessoas que gostam de estar rodeados de pessoas, gostam de ter uma vida social e eu lembro-me que diversas vezes, sempre que estávamos na rua a fazer caminhadas ou assim, há sempre uma balhota ou um balhote que vinha e perguntava se nós queríamos ir beber palinca, que é uma espécie de aguardente, mas feita na Roménia. E mesmo se quem nunca vai na rua e é convidado para ir beber aguardente. Não, isto foi as coisas mais engraçadas. E dão-nos comida e queriam tentar falar com nós, tipo, sabe, queriam mesmo falar connosco, apesar de não nos entendermos assim muito bem, apesar de que se eu falar português, eles entendiam, se eu falasse devagarinho, da mesma forma que eu também os entendia. E isso foi o mais espetacular, é que aos de fora, eles acolhem muito bem. E quando são espanhóis ou portugueses, eles tratam-nos super bem. Eu acho que é por causa daquele pensamento que como em Portugal nós temos, que é como nós temos muitos imigrantes, por exemplo, na França, nós tratamos também muito bem os franceses quando eles cá estão. E eles têm muito esse pensamento, como tem família aqui, tratam-nos bem. E eu tinha uma vizinha que tinha uma filha no Porto, que todos os fins de semana me pedia para ir lá à casa dela, tentava falar comigo, às vezes até fazia desenhos no papel, com o telefone e assim, porque ela queria que eu falasse com a filha. Ela queria que eu falasse com a filha em português, porque a filha dela sabia falar português, e assim, enquanto portuguesa eu fui muito bem acolhida, não posso queixar. Mas na sociedade... Não te nenhuma francesinha para fazeres? Não, mas eu... As boas francesinhas. Pelo menos é o que ela disse. Pelo menos foi o que tu disseste. Não, eu sei fazer mais ou menos. Não, mas eles falavam muito de Portugal, das praias, do nosso vinho. Que adoravam muito, que nós éramos um país muito acolhedor. Portugueses, eu amo portugueses. E muitos deles sabiam falar algumas coisas em português, o que eu achei fenomenal. E tu sabes falar mesmo? Sim, claro que sei, algumas coisas sei. Mas era muito engraçado. Não coloques aqui as neiras, não digas as neiras. Não, as neiras não. Mas então é assim, olá, normalmente eles dizem salute. Ok, como o francês. E como eles querem perguntar, por exemplo, como é que estás, está tudo bem? Eles dizem, se faz bine? Então, está tudo bem? Eles falam assim muito parecido. Tu consegues apanhar com facilidade o que eles dizem. E para dizer obrigado, eles dizem muito mesc ou merci. Por exemplo, cores, eles dizem verde, como nós, dizem galvan. Eles têm assim muitas palavras que estão muito parecidas connosco. Por isso, eu gostei. Só uma última pergunta, Beatriz. Porque é assim, já eu e a Beatriz falamos várias vezes por Instagram. Aliás, a Beatriz faz parte dos meus amigos chegados no Instagram, faz parte desse É verdade, é círculo privado. Então sabe das tuas
das tuas peripécias, porque os amigos Não, secretos é só quem é claro. os podres das pessoas, não é? O Lugero tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele, cada vez que tem uma entrevista de emprego, ele publica o seu outfit. Só falta dizer de onde é que é as lojas e as peças de roupa. Mas engraçado, ele nunca tem parte de baixo, correta? Mas pelo menos a de cima está sempre apresentável. Lugero, tu não vais terminar este café sem mostrar, sem colocar de pé. Isso é cara de valor. Isso é cara de valor. Não vai dar porque posso dizer que só me falta o casaco e estou pronto para uma entrevista no Banco de Portugal. Oh, meu Deus, ele está de boxers, de certeza. Tu vieste para o Giraldo assim? Vamos. Eu não posso estar todo nu e vocês nunca saberão. Olha, é isto que acontece. Pronto, isto é o que acontece. Começamos a falar destas coisas enquanto... Não, mas estou habituado que aconteça isto com as mulheres, portanto isto é um hábito. Enquanto falas assim destas coisas, ainda por cima, com Beatriz, que é uma pessoa extremamente... a Beatriz é uma pessoa extremamente feminista, e tu vais falar destas coisas assim, e claro que a rapariga fica um pouco melindrada. Eu também fico, porque não quero coisas aqui, né? Nós estamos aqui para o público. Peço desculpa. Mas pronto, vamos voltar a pessoas sérias que nós somos da política. Somos todos tem de ser. Eu falo muitas vezes com a Beatriz por Instagram e mesmo por Messenger. Mas uma das coisas que eu nunca te perguntei, Beatriz, e porque eu estava a aguardar já para a nossa conversa, é que eu nunca percebi muito bem qual foi o teu projeto na Roménia. Percebi que estavas a dar aulas a crianças muito pequenas, porque eu vi aos teus Insta Stories, era pintar, tu basicamente... Mas também dei à universidade, também tive a oportunidade de dar a alunos da universidade. Ok. Então, mas que tipo de aulas é que era? O que é que estavas a dar? O que é que... Então, basicamente, a minha função é ser voluntária de desenvolvimento comunitário. Sim. No nosso projeto, nós éramos cerca de 19 voluntários, alguns romenos, Dinamarca, Espanha, Áustria, Noruega, éramos assim de vários sítios, França, e a nossa função era coordenar, planear e executar atividades de educação não formal, extracurriculares, indoors, outdoor, e basicamente, através dessas atividades, nós tínhamos que passar uma imagem, ou pelo menos conseguir um debate, de ensinar, imaginemos, a miúdos da primária, o que é o multiculturalismo, a importância de sermos da solidariedade, porque o nosso projeto, o nome era Hand in Hand for a Better Europe, or something, era qualquer coisa assim, valores da União Europeia, basicamente, valores democráticos. Por exemplo, a minha primeira aula na universidade foi muito, adorei, foi sobre eleições e o processo eleitoral. E eles tinham que ter basicamente atividades do género fazer um flyer a promover as eleições ou a campanha. Depois fizemos um debate em que dividimos a oposição e o governo, e é tudo muito à base disto. Da parte não formal, ou seja, era assim um ambiente muito informal. Alguns tratavam por Domina, mas outros tratavam por tu e assim. Ou seja, era muito informal. Ok. Olha, fica esclarecido. E força. E também, por exemplo, durante a semana eu tinha uma turma fixa lá naquela escola, porque a organização ensinava em línguas e tinha agreements, ou seja, acordos com escolas públicas. Porque a maior parte daqueles jovens, eles são jovens muito simples. Nós íamos a aldeias, literalmente a aldeias que tinham uma escola assim no meio do nada. E miúdos muito simples, mesmo na forma de vestir, muitos deles não têm telefone, eles são um bocadinho... A educação lá também em relação aos miúdos é muito diferente, eles são muito enraizados com a religião, então era muito normal, mesmo na aula, para vos escrever a sala de aula, que eu tenho que falar, que eu fiquei um bocadinho em choque, porque isso acontece também em Portugal, mas as pessoas não falam disso. Então é assim, o Estado tem na Constituição que não tenha, ou seja, é um Estado laico, mas a sala de aula tem umas 3 bandeiras da Roménia, o que é compreensível,
E Sim. todas as casas também é super normal ver bandeiras em todo lado. É um país Não assim tem- de centro internacional e Não tem tem sempre a fotografia de cruz. Salazar? Não tem uma Não, fotografia mas tem sempre uma cruz, tem sempre ou aqueles quadros muito bonitos, que eu por acaso agora esqueci-me o nome, com a Virgem Maria ou com Jesus, Exatamente. sempre. E é muito normal na entrada da escola ter o hino nacional gravado, Ok. assim na Perdemos- parede. Perdemos o Perdemos Ricardo. o Ricardo. Pronto. Se calhar foi à Por isso casa de banho. super normal. Eles são muito ortodoxos, apesar de também há uma grande comunidade de católicos, Católico, mas pois. eles são húngaros, o que é um facto muito engraçado. A maior parte dos católicos lá são de famílias da Hungria ou são húngaros. Por isso lá a missa católica é em húngaro, não é em romeno. Ok. E também, e outro facto por acaso que eu acho muito interessante é que eles transmitem a missa cá fora também. Eles têm altifalantes pela cidade Ok. para dar a missa. Olha, isso é fixe agora para a altura do Covid. Pessoal, mete altifalantes pela cidade, sim, pois o padre dá. E eles davam a missa cá fora durante o Covid, apesar de que a Roménia era super. Tinha umas Restrita. restrições, sim, muito restrita, e não tinha muitos casos, não tivemos muitos casos, mas a partir, quando começou a haver o alarme, a Roménia fechou completamente, não podíamos sair de casa sem papel, tínhamos de um papel a explicar as ruas por onde passávamos, e se íamos às compras, tínhamos que explicar o supermercado e onde é que era a rua e com quem, sempre assim. E nisso eles foram muito restritos, também porque eles têm consciência que não tinham capacidade para muitos casos de Covid. Eles não têm. As condições deles não davam. Cá em Portugal foi um bocadinho diferente e se calhar agora pegava nesta ponte e perguntava ao Ricardo como é que também foram os últimos meses de confinamento aí pela zona que ficam a saber já que Santiago do Cacém pertence a Setúbal e não a Beja. Peço desculpa a todos os habitantes do distrito de Beja, que eu pensava que ficava em Beja. Eu não sou um bom alentejano. Foi muito mal. Foi em off, mas pronto, olha, eu passo a vergonha na mesma. Força, Ricardo. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Federação de Évora o convite que me foi feito. O David é que falou comigo e convidou-me. Também ainda não conhecia o Ludgero e a Beatriz. E relativamente à pergunta que me fizeste, a minha quarentena foi vivida mais em casa, entre as aulas do ensino à distância e estar a cumprir a quarentena, porque é sempre bom a gente... Epá, agora baralhei. Não há problema, continua. Isto aqui não há guião. Estás a falar na rua connosco. Não digas na rua que isto com Covid não se pode dizer certas coisas. Pois é. Olha, isto depois dá para fazer um corte, não dá? Dá. Mas pronto. Ricardo, para te meter mais calmo, e tu não vais perceber este comentário, mas sei que o David e a Beatriz vão ver. Se não te despachas, o Quito está aí e está-te a pedir uma moeda. E se o Quito vem... Para o pessoal que não sabe, o Quito é um toxicodependente de Évora, o mais conhecido, e está sempre a pedir dinheiro no Geraldo. Por isso, se o Ricardo não se despacha, o Quito está aí. Não, está-me a pedir. Então, não, mas foi vivido entre as aulas do ensino à distância que eu acho que foi, a meu ver pessoal, foi bastante positivo. Tivemos que nos adaptar ali ao princípio, os meus colegas também não estavam muito habituados, era uma experiência nova, mas ficámos profissionais nisso. E agora estamos a ter as aulas presenciais, o ano letivo acaba já dia 26 e temos que nos preparar aí para os exames que estão mesmo aí à porta e que com o estudo irão correr bem, certamente. Ricardo, tu vais ter exames a disciplinas? Diz? Tu vais ter exame a disciplinas? Vamos ter a português, história e geografia, penso que são esses 3 exames. Porque o Ricardo é meu convidado e isto, ele veio comigo de boleia até aqui a Évora e temos de meter uma moeda. Já não precisamos meter moeda no parquímetro. Tínhamos até ao meio-dia
Portanto, eles, na última hora, com o calor, pode ser que não tenham ido lá ver se tínhamos o papel ou não. O Ricardo quer entrar para Direito, portanto, quer ser jurista, e também pertence à Associação de Estudantes da escola dele. Como é que tem sido, como é que foi o processo? Portanto, tu és uma pessoa que eles não conhecem, e as pessoas também, se calhar, não te conhecem assim tão bem. Como é que foi o processo de eleições? Portanto, tu foste uma pessoa extremamente ativa no processo de eleição da vossa lista e ganharam, não é? Portanto, por isso é que pertence à Associação de Estudantes. Conta um bocadinho como é que começaste a desenvolver, primeiro que tudo, dentro da Juventude Socialista, porque tens 17 anos, e quem me dera ter 17 anos, bons tempos, né? Tínhamos enfim, eram outras histórias. Íamos para a porta das escolas dar canetas e dar brindes. Tivemos também períodos muito, muito interessantes dentro da JS. Como é que tu... cheira a pedofilia. Foste convidado a entrar na Juventude Socialista, entraste sozinho, e depois qual foi o interesse de uma juventude partidária? É isto que é que me respondas. Como é que quiseste entrar numa juventude partidária? Porquê a JS? Porquê socialismo? E depois também o que é que isso influenciou a tua participação numa lista a uma associação de estudantes? Bom, eu entrei na JS, tinha 14 anos e pelo meu contexto familiar, o meu avô, que é de Sines e que fez parte da Junta de Freguesia, neste momento está na Assembleia Municipal, sempre desde pequeno tive sempre a ouvir o meu avô falar do socialismo, do Partido Socialista, muito envolvido na Conselhia de Sines, e o bichinho despertou em mim. E eu, quando tinha 9 anos, eu lembro-me que fiz a minha primeira campanha pelo PS. E isso marcou-me muito, porque foi um mudar de página em Sines, onde ganhámos pela primeira vez a Câmara. E o meu avô também, iniciava funções na Junta de Freguesia. E eu, comecei a lidar com o PS, e depois sempre acredito com o PS, com as pessoas do PS, com os militantes, e eu sempre acreditei nos valores do PS, socialismo democrático, e hoje cá estou. Quando fiz os 14 anos, sempre foi, se fizer os 14 anos, quero me inscrever na JS. Em Santiago ainda não existia conselhia, só depois de alguns anos é que passou a haver, e fui para Sines, pois era a conselhia que eu tinha aqui mais perto. Mais próxima. Era Sines mais próxima, e onde conheci pessoas fantásticas, camaradas que me integraram na estrutura e envolveram-me nas atividades, e estou muito grato aos camaradas de Sines. E agora, há pouco tempo, mudei-me para Santiago, para a minha terra, e espero que as coisas aqui corram bem, porque é esse o objetivo. Relativamente à Associação de Estudantes, foi uma conversa que iniciámos com eu, mais uma rapariga, minha amiga lá da escola, em que era engraçado que se fizesse uma lista para a Associação de Estudantes e para nós fazermos atividades e envolvermos os estudantes, etc. Depois dessas conversas, criámos um grupo no WhatsApp, como é muito comum. Convidámos, fomos falar com os outros alunos da minha escola, da minha turma, e que quiseram integrar, e chegou-se ao dia das eleições e tivemos um excelente resultado. Foi das melhores experiências que já vivi. E espero viver ainda mais, não é? Exatamente. Eu sou novo. É que isto agora, depois do secundário, também a verdade é que tens todo o mundo à tua frente, não é? Principalmente para a faculdade que tu queres ir, que é qual? É para a FDL. FDL. Exatamente, queres ir para a concorrência. Ups! Olha, mas depois tens uma associação de estudantes também bastante grande, com muita gente, e aí também entra muito o bichinho da política. Tu já o trazes, e também tenho acompanhado bastante, não é? Neste roteiro político, não pessoalmente como nós gostaríamos, porque a distância, apesar desta parte da pandemia ter sido positiva, porque acho que aproximou muitas pessoas, acho que houve bastante estreitamente de laços. Começámos a usar também
coisas que nunca se tinham usado. Falamos de Zoom, várias videochamadas. Antigamente ainda me lembro, uma videochamada vamos deixar para depois ou nunca dá. E acho que nós também conseguimos fazer isto, temos conseguido manter relações, se calhar, e estreitar relações que antes não tínhamos. Eu, por exemplo, com o Ricardo, temos tido imensas conversas, videochamadas, falamos de tudo e mais alguma coisa. Portanto, há sempre um contato. Até quando estás no teu merecido descanso, às 4 da manhã já te chegámos a ligar. Enfim, eu há dias que acordo, por exemplo, às 10 da manhã, às 9 da manhã, e olho para o telemóvel e vejo 8 chamadas não atendidas. E depois a lista basicamente é sempre a mesma. Portanto, a lista é sempre a mesma. E claro, eles o que é que fazem? Fazem uma videochamada com 4, 5, 6 pessoas e depois, primeiro liga um, depois liga o outro, daí a meia hora, não saberão que eu saio do trabalho e vou dormir. Ricardo, olha, só para te dizer uma coisa, aqui estás com 3 pessoas que já estiveram no ensino superior e para tu veres o quão estar no ensino superior é tão porreiro e tão life-changing, o David entrou na universidade há 10 anos e ainda não saiu. Ele gosta mesmo daquilo. Gosta mesmo daquilo como ninguém. Ele gosta daquilo. Que é para tu ver. Mas gostas mais do estudo ou do convívio, David? Infelizmente a parte do estudo também sempre foi interessante, porque a partir também estou numa área que me interessa, do meu interesse total. Também tiveste em Direito. Exatamente. Comecei a embrenhar-me mais no trabalho até, porque eu tive durante algum tempo, por acaso, no primeiro ano que fiz part-time e faculdade, consegui fazer as cadeiras todas, portanto fiz um pleno de curso. Entretanto, com o trabalho comecei a embrulhar-me e as coisas já não saíram da mesma forma. Mas isto, com um bocadinho de esforço e também com esta parte das aulas à distância e dos exames através das novas plataformas, acho que também consegui, porque eu também, durante a pandemia, eu não falei de mim, não é? Eu também vou estar sempre aqui no café. Acho que também vir aqui ao café é super fácil para mim. Portanto, a nossa sede é aqui na Rua Valdevinhos, é só descer as escadas, temos umas pequenas escadas, passar os arcos e estou na Praça do Geraldo. Portanto, em 2 minutos chego aqui ao café. Nunca trago moedas comigo, gosto de pagar com a MBWay. Não é por causa do Covid, é mesmo para não pedirem dinheiro, porque eu sou um verdadeiro socialista, não é? Mas estás com medo que aí aquele senhor que o Ludger falou te vá pedir-te uma moeda. O Quito é o Quito. Se fosse só o Quito, ainda se conseguia beber aqui um café descansado. E a verdade é que aqui na Praça do Geraldo já temos alguns cafés. Agora estou aqui a olhar para o lado como se estivesse no café, mas a verdade é que temos aqui algumas esplanadas que aqui um café é bastante pesado. Estamos a falar de €1,50 um café. É verdade. Mas pronto, eu distraí-me por causa disso, foi do Quito. Distraí-me por causa do Quito. Exatamente, e o cão já morreu. Em termos, espera, Lugero, em termos também, Ricardo, portanto, estávamos a falar que estamos o Lugero é que estava a falar e é que o interrompi, porque ele falou de mim. Olha, eu também faço já uma experiência. A minha experiência na vida universitária é a termos de associativismo. O associativismo, para mim, aqui na vida académica em Coimbra, portanto, a Associação Académica de Coimbra é das maiores, não é, associações académicas e das mais antigas, não é? Não sei se é a mais antiga, não quero cometer nenhum erro, mas há muita tradição aqui. Nós temos aquelas assembleias magnas na cantina e existem muitas reuniões, pois os próprios núcleos são bastante ativos, a própria associação é bastante ativa e vocês conheceram, se calhar, quando foi debates sobre as propinas, sobre o arrendamento jovem. A Associação Académica de Coimbra e as restantes também participaram ativamente. Autocarros, há sempre manifestações, há sempre grande foco disso. Ultimamente as coisas também já não são assim. Acho que a luta passou por ser mais... e vivemos numa geração, e depois passo só esta pergunta, se calhar para matarmos esta parte do associativismo universitário, porque é uma coisa que tu ainda não tens experiência, mas eu acredito fielmente e sei que vais dar um excelente quadro
na Associação Académica de Lisboa, isso a mim não tenho nenhumas dúvidas. Tu já conheces pessoas... Muito obrigado. Já conheces... Opa, eu acho que é a associação que precisa de ti, não és tu dela. E quando nós dizemos isto a alguém é muito, muito importante. É um ambiente diferente, mas quem já tem gosto, quem já tem garra, e o pós-Covid, a verdade é que o pós-Covid traz-nos muitas coisas. E a parte das manifestações, e não quero entrar, não sou contra as manifestações, ou sou totalmente a favor das manifestações, mas a verdade é que ao longo dos anos as próprias associações e mesmo as juventudes partidárias, não falo só da nossa, temos também abandonado mais a parte do fator manifestação, portanto aglomeração de pessoas e tentar reivindicar, bater o pé na rua, e acho que começámos também a ter mais cuidado e carinho pelo tipo de manifestação que estamos a fazer. Como? Através do papel. Eu acho que ultimamente nós temos conseguido chegar além fronteiras, temos conseguido batalhar muito mais, e falando de JS dentro do Partido Socialista, que também é bastante importante, não é? E nós temos deputados à Assembleia da República, portanto, nomeados, indicados pela Juventude Socialista, que nos representam com todo o orgulho. Para mim é um orgulho sermos bem representados como temos sido na Assembleia da República, pelos nossos camaradas e amigos. Atenção, porque as juventudes partidárias, e falo da nossa, têm feito muito mais amigos do que camaradas, e isso tem sido bastante importante, e acho que é muito, muito importante. Nós temos uma ligação, se calhar, muito direta com o deputado. Aí nós estamos aqui a falar, mas pegamos no telemóvel e envias uma mensagem, uma SMS, ou mesmo uma chamada para algum dos nossos camaradas que é deputado da Assembleia da República, nem que seja para ver o que é que eles fazem. Porque há muitas pessoas que não sabem o que é que um deputado faz na Assembleia da República. Pensam que é só estar lá sentado no hemiciclo e que não se faz mais nada. E há muito, muito, muito trabalho. E a Beatriz e o Luger estiveram comigo em Bruxelas. Nós pensamos que é só estar muita gente junta para votar naquele momento, mas para aquilo ser votado ali, estão 365 dias de trabalho por trás, ou anos. Não falamos de um ano. E o Carlos Rio, na altura, disse-nos, para algumas votações acontecerem, estamos anos, porque são vários países, são vários representantes de cada país, portanto, até chegar àquela votação que aparece na televisão, e que parece que só fazem aquilo, porque as pessoas o que dizem, vão lá para Bruxelas ou vão para o Parlamento e não fazem mais nada. Até chegar ao momento de votação, as voltas que as coisas dão. E é importante, nós temos pessoas entre os 25 anos e os 30 na Assembleia da República, ou quase 30, que nos representam, que foram indicados por nós, que são nossos amigos acima de tudo, e são representantes da nação, foram eleitos pela nação para representarem não só os jovens e os jovens socialistas neste caso, mas também toda a nação e todos os nossos interesses e os das suas localidades e dos seus círculos, porque o deputado atual que pertence à Juventude Socialista defende não só o seu distrito, o círculo eleitoral porque foi eleito, nem defende só o país, tem ainda uma coisa muito mais intensa, que é defender os jovens, principalmente os jovens socialistas, e acho que todos os jovens deviam pertencer à Juventude Socialista, porque somos a juventude certamente mais aberta, mais democrática, mais dinâmica, que defendemos tudo com pés e cabeça, que não somos radicais, nem para um lado nem para o outro, não somos extremistas, e temos feito um avanço, e esses avanços têm sido representados, o PS tem acolhido as nossas ideias, os nossos ideais, e a verdade é que continuamos a ser a consciência verdadeira do Partido Socialista, com ideias inovadoras que ultimamente têm passado bastante para o papel, como vocês têm visto. E isso para nós é extremamente importante. Portanto, Ricardo, o que eu tinha a dizer sobre a... Já me estou a perder. Sobre a minha... Como sempre. Como é o normal, é o normal. Estás alcoolizado, David? Ou estás bem? Não, eu deixei de beber álcool. Mas... eu estou muito mais gordo até, mas pronto. A verdade é que a quarentena tem destas coisas e já estou quase como o Lugero era antes, portanto, é tramado. Olha a esconder a câmara. Não, mas a verdade, Ricardo, é que eu desejo que tu continues a ser a pessoa ativa que és, sem medo. Eu acho que a associação vai lucrar muito contigo como membro. A minha vida, eu só pertencia a uma lista, à FEDUC, à Faculdade de Direito. Perdemos, mas digo que foram as eleições,
foram as eleições mais disputadas em anos dentro daquela faculdade, e muita gente continua a dizer isso, e isso também é muito, muito, muito importante, porque nós fizemos com que muita gente participasse, ou seja, nós fazemos com que a democracia funcione, e a democracia funciona só de uma única forma, é apelar ao voto das pessoas, que as pessoas vão votar, vamos combater a abstenção. E se nós conseguimos no nosso mundinho, e falo dentro dos nossos núcleos, dentro das nossas conselheiras, dentro das nossas associações académicas de estudantes, se calhar tu também tens uma ideia da tua associação de estudantes do secundário, se nós conseguirmos mudar o nosso mundinho através do nível de sistema democrático, ensinarmos às pessoas o que é uma urna, para que o sentido de voto, porque é que é importante conhecer os programas dos partidos ou das associações recreativas, o associativismo local recreativo é bastante importante. Aliás, o associativismo é um passo para o poder local e nós, terras pequenas, sabemos muito bem isso. Portanto, apelar a isso, já que há coisas que não se ensinam na escola, nem passam na televisão, infelizmente, cabe-nos a nós, jovens socialistas, jovens responsáveis, de ensinar os outros também a participar ativamente, a saber o que é democracia, porque esses jovens, com 14 anos, tu quiseste entrar na JES, queres aos 17 estar numa associação de estudantes, ou aos 18 ou 19, queres estar numa associação de estudantes do ensino universitário, o que é que tu queres mais? Isto são asas que nós damos, e isto é democracia pura a falar e a fazer efeito, é mostrar aos outros que isto vale a pena. E para que é que isto vale a pena? É isso que nós temos de fazer. E acabar também com a taxa de abstenção, que principalmente é muito jovem e cada vez tenho visto, e sempre que venho às redes sociais, só vejo pessoas muito, muito mal esclarecidas, que só sabem ler. Eu não sei como é que há tanto universitário, com tanto licenciado, com tanto mestre no nosso país, doutores, e que conseguem ficar pela notícia ou de rodapé, ou só o título das letras gordas, não ofendendo ninguém, mas falando só das letras de cabeçalho, leem aquilo e é aquilo que comem, é aquilo que passa. Se é esse o país, se é esse os jovens, se é essa a população, se é estes cidadãos que andamos a formar, nós estamos a caminhar num caminho totalmente errado, porque nós somos uma geração muito esclarecida, devemos ser a geração mais bem preparada para fazer uso da democracia, porque nós somos um país que tem uma democracia já não tão jovem, porque até há bem poucos anos nós somos uma democracia desde 74. Nós não somos há 10 anos atrás, podíamos dizer que ainda somos de uma democracia bastante jovem, mas atualmente já não somos. Já estamos bem maduros e faz parte esta juventude mais esclarecida, mais madura, para fazer avançar esta opinião que eu tenho, e se calhar de muita gente, da visão democrática para o nosso país e para a continuação das políticas que nós temos estado a levar. Ricardo, não sei se queres dizer mais alguma coisa, desculpa, eu tirei-te o tempo da antena todo. Não, concordo. Concordo com tudo aquilo Ricardo. que... Sim. Deixa-me fazer uma pergunta. Tu já estás a vossa Associação de Estudantes, já ganhou há quanto tempo? Ganhámos, as eleições foram em dezembro, portanto, ganhámos em dezembro. Ainda não fizeram nada. Não, era isso. Sim, é uma das... Por acaso era uma das perguntas que achei que me iriam fazer. Nós, neste momento, estamos nas redes sociais a fazer lives sobre certos e determinados assuntos. Nós podemos fazer fisicamente as atividades, mas estamos a transmitir para os alunos da escola verem. Por exemplo, estou-me aqui a recordar de uma live que nós fizemos sobre filmes, onde tivemos bastante pessoas a ver e até foi bastante positivo e as pessoas envolveram-se e sempre a dar sugestões de filmes, portanto, foi uma experiência muito boa também, acaba por ser também positiva e vamos continuar com isso até ao final do mandato. E só mais uma pergunta, o que é que tens achado agora das aulas? Porque é assim, eu estou a fazer melhoria a uma cadeira porque só tenho a tese para fazer, portanto só tive uma aula online. A Beatriz não tem tido aulas, pronto, porque tem estado lá não sei aonde. E o David, pronto, vende café. Agora, o que é que tens achado desta dinâmica das aulas online? Porque há muita gente a queixar-se. E, efetivamente, eu sou uma das pessoas que não concorda que a educação futura passe por as aulas online. Foi o melhor entre o pior. Foi a melhor maneira de resolvermos o problema
dado a situação, mas ao contrário do que muita gente defendia, eu acho que o futuro não está nas aulas online, porque acho que a presença do professor-aluno, a interação professor-aluno, é essencial no desenvolvimento do aluno. Não sei, conta-nos como é que tem sido a tua experiência, como aluno, claro. Como aluno. Não, nós tivemos... Com certeza vocês falam disso. Eu também partilho da mesma opinião que tu. Acho que a presença do professor é sempre diferente do que estar do outro lado do computador. Mas nós tivemos no princípio deste terceiro período e no final do segundo período as aulas do ensino à distância. Nós tínhamos os trabalhos para se fazer e tínhamos as aulas por Zoom. Agora temos as aulas já presenciais que vão correndo na normalidade. Temos alguns hábitos que tivemos que adquirir, de usar a máscara dentro da sala, distanciamento do outro aluno, e penso que foi a medida possível para a altura que estamos a viver. Mas não sei, fala-se que para o ano, poderemos estar no mesmo sistema de ensino. Não sei, vamos ver. Eu espero, eu gostava que aparecesse uma vacina e que viesse o mais rapidamente possível para voltarmos à normalidade e ter as aulas presenciais sem máscaras, sem o distanciamento social, portanto, como era antigamente. Ok. Olha, só uma coisa, e também já vão perceber porque é que vou fazer este comentário. Eu também eu não fiz parte da Associação de Estudantes propriamente dita, fiz parte da secção financeira, do setor financeiro, mas nunca estive muito embrulhado na questão do associativismo universitário. No entanto, fui coordenador do Núcleo de Estudantes Socialistas da Universidade de Évora no período 2016-2017. Ou seja, não havia MES naquela altura na Universidade de Évora, fui eu que impulsionei o projeto e depois quem me sucedeu foi a nossa querida Beatriz. E posso dizer que nós fizemos muito trabalho interessante, tanto eu como a Beatriz. Neste momento voltou a não haver, depois da Beatriz ninguém pegou no NES, mas é um dos nossos objetivos quanto federação. E fizemos muito trabalho. Olha, eu, por exemplo, levei lá o nosso muito querido antigo secretário-geral da JS, João Torres, a fazer um debate sobre a propina zero. Correu muito bem, mais ou menos, quem esteve presente lembra-se. E a Beatriz levou ela ainda não era secretária-geral, a Maria Begonha e a Alfi, que muita gente conhece, a falar sobre a mulher, a importância da mulher, a comunidade LGBT, várias perguntas. E, ou seja, nós levámos à comunidade... não sei se falei, o meu tema era a propina zero, quando eu levei lá o Torres. E foram questões fraturantes. Dois temas muito interessantes, sim. Duas questões fraturantes. Também, a Beatriz também levou lá o Ivan, quando o Ivan era secretário-geral, mais o Pacheco. E foi sempre importante, ou seja, levamos os 3 secretários-gerais, nós os 2, em conjunto, os 3 seguidos. E foi muito importante porque dinamizámos questões que são importantes para os jovens, importantes para nós universitários e para nós jovens, e foi importante, e acho que foi interessante. E houve muita adesão, na generalidade, houve muita adesão por parte dos alunos da universidade. Também fizemos outra coisa, e a Beatriz vai já se rir, porque eu já lhe tinha dito que ia falar nesta situação. Nós fazíamos muitas vezes a cara dela. Estás lá isso, conta. Eu estava mortinho para contar isto. Nós fazíamos muitas vezes Action Days, que eram dias em que nós íamos para as portas das várias universidades, porque Évora tem várias... É uma universidade, mas tem vários polos. Eu e a Beatriz estávamos no polo das Ciências Sociais, que é o SES, é o Colégio Espírito Santo, mas havia o Bernay e há outros, que são vários, são 6 ou 7. Bem, mas não interessa. E nós íamos para a porta desses polos e íamos distribuir panfletos, o NES, o Action Day. Éramos maioritariamente rapazes, deixem-me que vos diga. E há um dia que eu acordo e tenho um pedido de amizade no Facebook de uma rapariga, Beatriz Maravilhas, e eu penso, opa, vamos lá ver quem é. Eu não fazia ideia quem era. E adicionei, vi que era Derry, ok? Eu estava no segundo ano, ela estava no primeiro,
mas eu nunca a tinha visto. Nesse dia a seguir, foi nesse dia ou no dia a seguir, há um Action Day. E estamos 3 ou 4 rapazes da JS, e um deles é o nosso camarada Tiago Pardal, que faz parte da Conselhia de Estremoz, era presidente da Conselhia de Estremoz até na altura. E estamos todos e vimos 2 raparigas a descer, e quem conhece a entrada do SES sabe que tem uma rampa. E começamos a ver 2 raparigas a vir. E pensamos, e já estávamos super cansados, aquilo era hora de almoço, e disse assim ao Tiago, Tiago, vai tu agora falar com elas, que eu não me apetece dar o panfleto. E então o Tiago lá foi, a arrastar-se, até parece que estou a ver, ele mexe assim os ombros a andar, e chega, e a primeira coisa que faz é entregar assim o panfleto, e nesse mesmo segundo a Beatriz prega um grito, mas daqueles gritos mesmo estridentes. Vou tirar os fones porque vou ouvi-la gritar e bater palmas, exatamente. Imaginem o riso dela, mas em grito, assim mesmo. Assim, nós é pá! Das duas, uma, e quem conhece o Tiago Pardal podia ter sido, ou ele está a tentar convencê-la para um copo na Praxis, ou então ela é da JS. Automaticamente nós levantamos-nos todos e rodeamos a ela e à colega dela, e começamos a conversar, e ela diz, eu acho que te mandei um pedido. Vou tentar fazer o sotaque dela. Não consigo, e depois vou envergonhar-me e envergonhar todo o povo. Não faças isso, já chegou a dizer. Já chega a TBI. Chega a TBI, pronto. E ela diz, mãe, mandei-te pedido de amizade, não sei o quê, pronto. Resultado, 2 anos depois, ela é a nossa coordenadora do NES e fez um trabalho extraordinário, e eu já lhe disse isto várias vezes, eu tenho muito carinho por ela, porque acho que é a verdadeira mulher do Norte e que tem feito muito trabalho também pela JS, e é a nossa Beatriz, porque é mais da Federação de Évora do que é de Braga, foi connosco a Bruxelas, e pronto, e é uma pessoa de quem nós temos muito carinho. Não sei se querias acrescentar alguma coisa, Beatriz, falar um bocadinho do que foi a tua estada na Federação de Évora e a tua ida a Bruxelas. Foi espetacular, porque, ao contrário do Ricardo, a minha entrada na JS não foi tão fácil. Porquê? Eu já tinha ideia de que queria entrar, quando tinha também 14, e fiz o papel e assim, mas depois perderam o meu papel, e só em 2016 é que eu entrei para a JS. Mas durante este tempo eu já estava ligado ao PS, também devido ao meu pai, apesar de que a minha família não é socialista, mas contudo... A minha família eu sou 100%. A minha família também é esse também foi sempre o problema. Olha, a minha família nem liga à política, portanto... É como a minha. A minha liga. E depois aqui estou em Famalicão é muito conhecido por ser social-democrata, na maioria das vezes, então foi assim meio complicado. Mas já no secundário também já andava envolvida, eu também participei na associação de estudantes do meu secundário, então foi mais fácil. E depois em 2016 oficializei, porque na altura a Márcia Nunes estava à frente da JS aqui em Famalicão, ela falou comigo, lá me tratou dos papéis, foi espetacular e ficou tudo feito. Eu depois fui para a Universidade de Évora, vou para a Évora, na parte daquele pessoal, ou duas uma, ou vão ser comunas, ou vão ser azul, mas vão ser ali um azulinho. E eu fiquei, ai meu Deus. Então quando eu descubro que há socialistas também na universidade, fiquei toda feliz. Aí ter gritado de entusiasmo e felicidade. Não, e foi espetacular, foi mesmo espetacular, até porque eu comecei também a entrar mais dentro da JS e assim, foi mesmo em Évora. Não só através da universidade, a trabalhar juntamente com o Lugero, que foi espetacular, com o Tiago, com a Raquel, foi espetacular. Também aqui com o David. O David eu conheci no verão, no Summer Camp e tudo. A fazer uma das assim, momento mais informal. Como sempre, nas minhas habilidades, não é? Claro. Não, foi muito top. Ele veio à minha beira, eu disse que era da Universidade de Évora, ele falou-me que também na altura tinha uma namorada que foi àquela formação em Bruxelas, foi top. Ele acolheu-me também assim. O pessoal em Évora, por acaso, acolheu-me todo muito bem. E eu fui sozinha a esse acampamento, que eu nem vou falar tudo, porque pronto, há coisas que acontecem que esses jovens que nos estão a ouvir só saberão se participarem também, e eles são sempre convidados a vir às nossas atividades.
E foi espetacular. E vão vir. Olha, tu não és da Federação de Évora. Olha. Vamos estar convidados a vir às nossas atividades. Tu nem és de Évora já, tu já fechaste a loja. É verdade. Não, foi espetacular. E depois fomos a Bruxelas juntos, tivemos a oportunidade também na campanha das autárquicas, estar muitas vezes juntos. Foi espetacular. Foi como o Ludger disse, além de sermos camaradas, criámos uma amizade e é espetacular. E sempre foi bem acolhido, apesar de ter um sotaque, uma pronunciação completamente diferente deles, mas foi espetacular, foi mesmo espetacular. E aliás, eu entrei no PS como militante do PS e não do PS. É verdade. Tu eras unha com carne com muita gente aí do PS Évora. É verdade, sim, senhor. É verdade. Isto aqui, ela quase que foi presidente da Câmara aqui em Évora. Olha, ótimo, pá. Os alentejanos têm este dom, de saber receber as pessoas e de incluir as pessoas. Não, é verdade. E foi não espetacular. dizer que as outras pessoas das outras regiões do país não acolhem. Por exemplo, eu tenho família em Braga e as pessoas de Braga são espetaculares. As pessoas do Minho. Sim, é verdade. Mas a malta do Alentejo tem aquela qualidade que eles são muito polivalentes. Eles conseguem estar contigo super assim, num ambiente super informal, de brincadeira, assim mesmo de amigo, mas ao mesmo tempo o pessoal da Évora consegue ter aquela postura de trabalho e sabem trabalhar em equipa, e isso eu sempre valorei imenso em Évora, que foi mesmo ter aquela mentalidade que somos uma equipa e temos estes objetivos e nós vamos conseguir. E foi espetacular. Cada vez falo mesmo com saudade. É algo que. Um dia é de voltar a Évora, que para a gente ir tipo, a uma almoçarada, uma jantarada. Eu estou para ver quando é que vamos todos tomar, além deste café, quando é que voltas para comer umas boas migas connosco. Temos de ir ao moinho. Temos de comer umas reais migas ou uma sopa de tomate, uma açorda com sardinhas assadas, agora sabe tão bem. Epá, nem me digam nada. Com uma modazinha e um fadinho à mistura. Não podemos sair de Évora sem ouvir isso, sem ouvir o canto alentejano e um fado. Para quem não sabe, o Ricardo é fadista nas horas vagas. É que ele, além de ter esta vida toda ocupada, ele é fadista. Temos artista. Aliás, onde eu conheci o David Serrachino foi mesmo numa noite de fados de uma camarada nossa de Beja, Sandra Reis, onde nós nos conhecemos e pronto, a partir daí tornámos uma grande amizade. É o meu padrinho. Dessa vez, olha, Beatriz, só para tu teres noção, para o Ricardo ficar assim meu amigo e para me conhecer, não foi preciso de fazer lá na festa aquela o que fiz no Summer Camp, mas depois vou convidar algumas pessoas que quase de certeza me vão colocar num cepo aqui e vão contar o que é que se passou. Apesar da maioria, quem tiver tempo para ver, vai rir bastante. Bem, malta, eu não sei quanto a vocês, eu gosto muito de vocês. Adorei, isto é a primeira vez que nós estamos a fazer, isto devia de ser um teste, tem sido bastante interessante, tem sido incrível. Nós podemos continuar se quiserem, não precisamos ir já embora, eu só vou trabalhar às 7h30, portanto temos muito tempo se quiserem. Não sei se a Beatriz tinha alguma coisa para fazer, nós também temos uma vida. Não, comigo ainda tenho tempo. Agora, eu acho que tem sido uma conversa bastante agradável. Temos de combinar todos também ir a Famalicão, comer qualquer coisa que a Beatriz nos cozinhe. Beber vinho verde, porque Famalicão produz vinho verde. Agora não bebo. Não bebe. Eu também não bebo. Com um garfo. Pois, o Ricardo não bebe, isso é verdade. Tem que ser um arroz de cabidela, um arroz de marisco. Olha, eu farto-me de ir ao Porto. Fazer o quê, David? Quando tiveres tempo, dizes que eu vou a Famalicão, também lá tenho um amigo, portanto, e fazes o almoço, mas tens de dizer ao teu irmão para não estar a jogar computador, senão ficamos sem net aí na tua casa. Claro. Beatriz, o teu irmão já está no PS?
O teu irmão já está na JS? Não, o meu irmão só tem 13 anos, nem fez 14. Ou já fez 14? Não, ele estava Assim que fizer os 14 anos, vais dar a prenda de anos, vai ser a folha da JS. Vai ser a folha da Vou JS. metê-lo. Não, Mas mas seria uma boa ideia para cá. eu tenho aqui uma pergunta para Queijinho. Vá, eu vou começar a fazer uma coisa diferente. Portanto, esta conversa de café é também mais descontraída. Eu espero que as pessoas nos ouçam. Eu espero que as pessoas gostem destas coisas. Eu estou a fazer um esforço imenso para não estar com sotaque. Não sei se já perceberam. O Ludger e o Ricardo que me ouvem muito, e a Beatriz também, pronto, já não me ouvias há algum tempo, mas eu estou a fazer um esforço imenso para não falar com sotaque. Não sei se vocês já leram os jornais hoje, do dia, e tenho aqui um rebuçado para nós, só mesmo para terminarmos a conversa. Eu ia dar 2 minutos a cada um. Eu não vou dizer nada, vou só ficar eu, mas eu quero dar 2 minutos a cada um, só para, portanto, no Jornal Solo há uma parte que se chama o cocktail. Okay. Vocês conhecem, é uma parte diferente do jornal que manda assim, tipo um pensamento do dia. E aqui o pensamento de hoje é, numa comissão parlamentar, tem o nome de Medo de Salazar. Portanto, estávamos a falar de democracia e vamos falar aqui, portanto, Medo de Salazar. E então, numa comissão parlamentar, teve lugar esta semana o debate sobre o projeto de instalar em Santa Combadão o Centro Interpretativo do Estado Novo, aquele museu que querem fazer. Portanto, não é um museu dedicado ao António de Oliveira Salazar, não é, portanto, não é uma homenagem, como muita gente queria, a alguns partidos e a algumas fações, o que lhe quiserem chamar, não é nada disso, mas foi debatido a ideia de um centro de interpretação do Estado Novo, de conhecer a ditadura, não é? Isto já foi falado muitas vezes. É assim, foi muito contestada. Portanto, houve muitos opositores a esta ideia. E porquê? Têm medo que o Salazar volte? Será esta a questão? Será que as pessoas... Portanto, criar um museu deste calibre, e também sou uma pessoa que adora a história, como vocês sabem, e conheço história, não é para me gabar, mas conheço imensa história, até mais do que outro dia, porque olha, o tempo que eu passo a ver coisas de história na net e a falar com pessoas sobre factos históricos e datas, lá se vai os estudos de direito ao ar, não é? Mas, o David não conhece só história. O David faz história. Faz história. Isso é só quando faço lap dances em acampamentos da JS. Summer Camps. Mas é assim, 2 minutos a cada um, eu estou a contar, vou começar agora ao contrário, começo pelo Ludger, pela Beatriz e acabo no Ricardo. Posso ser? Tá bom. Ser ou não? Portanto, o que é que vocês acham? Eu vou só, para dar um amiré, eu vou só dar a minha opinião também bastante rápida e não vou ocupar os 2 minutos, que é, já temos vários museus alusivos ao Estado Novo. E a verdade é esta, temos o Aljube em Lisboa, perto da sede de Lisboa, não sei se conhecem, visitem, vale muito a pena, está bem? Era a antiga prisão, e também temos Peniche, portanto temos 2 prisões, que temos mais coisas, ok? Mas foi as 2 que visitei, principalmente a do Aljube, antes do Covid, visitei, e acho que dá para ver bem a imagem do Estado Novo, do que é que se passava durante o Estado Novo no nosso país, o que é que acontecia, como é que as coisas funcionavam, principalmente porque a prisão também tem uma parte histórica, como é que tudo começou, porque é que aconteceu, ok? E a situação dos presos e quem eram esses presos, lá está, e a forma como eram tratados e tudo o que advém disso, da antidemocracia que vivemos durante 48 anos. O que eu gostava de saber era, será que as pessoas têm medo, e a pergunta é, será que as pessoas têm medo de fazer, estou a falar do cocktail, se têm medo de fazer um centro interpretativo ao Estado Novo por medo de haver muitos apoiantes de Oliveira Salazar, ou então têm medo porque cada vez há mais ideias extremistas e cada vez as pessoas estão mais descontentes com o processo de democracia e dos governos que nos têm governado durante a democracia. Ou seja, se é
amém a Salazar, não é? E ao Estado Novo, ou então é um não à democracia e aos governos que temos vivido. E à parte disto, desculpa, e à parte disto também queria dizer-vos que lembram-se da votação do maior português de Portugal. Exato, Salazar ganhou. Sim, Exatamente. Portanto, a pergunta é a mesma. É bater palmas àquilo que se passou durante o Estado Novo e à pessoa que António Oliveira Salazar era e foi, ou então é um X, um não ao Estado é que nós chegamos e aos sucessivos governos que têm investido em democracia. 2 minutos, a contar de agora, Lugero. Rapidamente, acho que eu não sou contra a existência do museu em si, acho que não faz sentido estarmos a proibir de expor o que foi a nossa história. Fala-se muito ultimamente, até por causa das estátuas, acho ridículo apagar a nossa história. A nossa história é a nossa história, para o bem e para o mal, e deve ser lembrada para o bem e para o mal, e portanto não vejo nada contra a existência desse museu. Agora, acho importante que esse museu não seja, e a meu ver, porque pouco me interessa se o Salazar era de direita ou era de esquerda ou era do que é que seja, foi um ditador e para mim todos os ditadores são maus. Ponto final. Portanto, eu não acho problema nenhum em haver algo sobre o Estado Novo, desde que seja tratado da forma verídica como ela foi. Ou seja, se for um museu para louvar a imagem de António de Oliveira Salazar como um deus, sou completamente contra. Agora, se for para expor verdadeiramente aquilo que se passou, o que nós perdemos e, aliás, ainda hoje falava isso com outra pessoa, eu concordo e acredito que uma das causas do atraso português face ao resto da Europa tem muito a ver com Salazar e os planos de fomento que ele produziu nos anos 40 e 50, que nunca responderam corretamente às necessidades dos portugueses e a perda de tempo que nós tivemos com uma guerra colonial que podia ter sido resolvida de forma pacífica e para bem até mesmo de todos os colonos que lá estavam. Falo disto com conta e causa porque familiares meus, a minha avó e a minha mãe nasceu em Angola, por exemplo. E acho que se retratarmos efetivamente todos os problemas que tivemos e tudo o que foi o Estado Novo, para o bem e para o mal, sim, concordo. Se for um museu para beatificar António de Oliveira Salazar, não, isso não acho que faça sentido. Era o mesmo que temos um museu para o Hitler, a dizer o Hitler é extraordinário. Então, na minha opinião, eu concordo muito com o que o Lugero acabou de dizer. Eu tenho também essa visão. A história deve se manter, mas devemos retirar algo da história. E deve ser uma lição. Então, se o museu vier para mostrar a realidade e para mostrar o que aconteceu e mostrar factos, apresentar a vericidade, eu sou a favor. Até porque acho que, sobretudo os jovens, agora estão a aderir com muita facilidade a grupos extremistas, sem questionar realmente se vale a pena ou não. Ouvi até recentemente num supermercado um senhor um jovem, tinha menos de 30 anos, pelo menos aparentava, a dizer se calhar no tempo de Salazar é que era bom. E eu fiquei, será que ele sabe do que está a falar? Por isso, se calhar, esse museu até faz falta, até dá uma lógica para representar mais uma vez, para as pessoas terem consciência do que realmente aconteceu. E uma ditadura, seja ela de esquerda, direita, centro, nunca é boa e nós devemos sempre viver em democracia, ou pelo menos num regime onde as nossas liberdades individuais sejam pelo menos sempre mantidas sim, intactas. Sim, sempre respeitadas. Por isso, sim, eu concordo que o museu deve existir, mas é para mostrar factos. Se for para glorificar Salazar, sou completamente contra. Então, pronto, esta é a minha opinião. Estou a tentar ser muito... Obrigado, Bia. De uma forma resumida. Tens mais 30 segundos. Se quiseres acrescentar alguma coisa, está à vontade. Não, e por acaso este debate eu tive com o meu pai, que o meu pai é ex-combatente em Angola, ele participou e ele também teve a oportunidade de ser preso pela PIDE e assim, e foi como ele disse, se isto é para apresentar às pessoas a vericidade, o que realmente aconteceu, que as pessoas passavam fome, que realmente nós éramos obrigados, não podíamos nem sequer ter um livro que dissesse algo completamente diferente, a nossa liberdade era completamente cortada, ok, faz sentido, se não vale a pena. Senão é só mais um, e para isso nós já temos páginas nas redes sociais e afins para glorificar Salazar. Não precisamos de um museu, não precisamos de algo físico. Ricardo, e tu?
Eu também partilho da mesma opinião que o Ludger e a Beatriz já aqui referiram. Na minha opinião, também acho que se for para vangloriar Salazar, não. E até tenho exemplos na minha família de um trisavô meu que foi preso pela PIDE. E tenho também como a Beatriz na família, ex-combatentes. E sei da pobreza e da fome que se passava no Alentejo que parava naquela altura. E da taxa de natalidade estava baixa, e das pessoas que faleciam, que morriam do quê? De morte matada. Se calhar era pois, e que não se sabia do que é que faleciam. E também me choca também, como tenho colegas meus e até bons alunos, diga-se, que no outro dia me disseram que o Ventura é que fala bem, já falando no populismo, e que devia de vir um Salazar, e no tempo de Salazar é que era bom. É que isto é deplorável de se ouvir isto, e eu lá lhes estive a explicar, mas eles não querem entender. E acho que esse museu deve ser feito, mas é explicar tudo aquilo que se passou no Estado Novo, para as novas gerações da minha idade e as gerações vindouras ficarem a saber o que é que passaram e aquilo que os nossos antepassados, os nossos avós, tiveram que sofrer e até chegar ao 25 de Abril. E pronto, acho que... É isso, basicamente era o que nós estávamos a comentar. Nós já temos 2 prisões museu. Ser na localidade de onde a pessoa nasceu acaba por ser uma homenagem, porque nós nas nossas localidades temos sempre bustos ou mesmo estátuas ou placas comemorativas e são de homenagem na localidade. Para saber basicamente o que é que se passou, eu acredito que já existem vários sítios. Ser na localidade ou fazer da casa o museu, claro, foi um estadista português e para um leitor de história, há que haver uma leitura sem ideais, sem nada. Portanto, foi um estadista português, portanto, ele foi presidente do Conselho de Ministros durante muitos anos, foi ministro das Finanças, mas foi presidente do Conselho de Ministros durante muito tempo e colocou em Portugal também algumas medidas. Agora, se são aquelas que nós queremos ou que queremos para o nosso futuro ou para a nossa sociedade e para os nossos amigos, para os nossos familiares, claro que não é isso que nós esperamos. Eu acho que nós devemos de elucidar a todos os jovens que nos ouçam, que nos vejam, sobre a democracia, sobre o problema que nós temos, principalmente com os populismos, principalmente com partidos políticos que surgiram agora novos. Não é dizer mal, porque quantos mais partidos houver, mais democracia há. O nosso país, com 3, 4 partidos e sempre os 2 mesmos, no ciclo no arco da governação, é sempre a mesma coisa. Agora, a verdade é que surgirem partidos num país como o nosso, com uma democracia, a amadurecer a pouco e pouco, mas com pensamentos e ideais que são de todo contra aquilo que nós temos lutado nos últimos 40 anos, a mim não me faz muito sentido. E depois são populismos e demagogias que esta semana, e isto já estou a parafrasear alguém, não vou aqui mencionar nomes, mas a verdade é que durante uma semana vem uma ideia, coloca-se no YouTube ou nas redes sociais e é muito vista e aplaudida. Se essa ideia, a meio da semana, começa a decair, a ter comentários menos positivos, na semana a seguir, no Parlamento, a conversa desse mesmo deputado é diferente. Portanto, nós temos de começar a ter cuidado com estas coisas, de desmistificar realmente o que é que certos partidos querem dizer. Vou só dar a palavra ao Ricardo, ele quer corrigir qualquer coisa, depois passa ao Lugero e já me despeço toda a gente. Eu há bocado induzi em erro ao dizer que a taxa de natalidade estava baixa. Não, o que eu quis dizer era que estava elevada, só que os pais não tinham era dinheiro para alimentar os seus filhos e muitos deles, infelizmente, faleciam porque não tinham cuidados médicos, não tinham alimentação, porque os ordenados eram pagos à jorna e eram muito poucos para alimentar aqueles casais que tinham 6, 7 filhos. E pronto. Exatamente.
Passando este assunto, e obrigado, e já que vamos encerrar, eu queria só pedir aqui uma coisa. Ricardo, vais terminar com um fadinho, não é? Já que és fadista. Vamos ver, vamos ver. Tem que ser. O David vai se despedir e tu terminas aqui com um fado que é para ser mesmo, que é para terminarmos à grande. Para terminarmos. Maltinha, só mesmo para terminar, quero agradecer-vos a todos por terem aceito este convite. Foram os cobaias deste café. Acho que estão todos de parabéns, menos eu. Eu, mais uma vez, voltei a ocupar muito espaço. Eu vou tentar encolher, prometo-vos. Também espero que mais um dia, uma situação qualquer, que façamos outro café, nos juntemos todos outra vez. Isto dá para mais pessoas. Podemos voltar outra vez a repetir as pessoas. Apareçam quando quiserem, quando forem convidados. Se não forem convidados, apareçam à mesma, pode acontecer essa situação, podem ser convidados a meio. Entretanto, quando falámos do Tiago, eu convidei-o, que era para termos um convidado a surgir para nos cravar o café aqui, mas olha, ele está offline, não conseguiu vir. Obrigado a todos, espero que tenha sido interessante, espero que os nossos ouvintes, quem nos vê, vai gostar daquilo que tivemos a fazer. Temos a fazer uma promessa a todos os nossos ouvintes e a todos os que nos estiverem a ver, é que queremos só fazer isto 1 hora, 45 minutos, 1 hora, e nós hoje já vamos quase nos 90 minutos. Vamos deixar o Ricardo com o fadinho. Obrigado a todos e até breve. Ricardo, força. Muito obrigado a todos. Obrigado, Beatriz, e obrigado, Ricardo. Obrigado. Olha, agradecer mais uma vez o convite e peço desculpa a alguma coisa. Foi a minha primeira vez assim nestas leads. Mas pronto, acho que até correu bem. Agora vou-me despedir para todos vós com um fadinho. Força, Ricardo. Obrigado. Então vou cantar o fado Ser Fadista. Um fado, meu vagabundo de rua, não sei que vida é tua, que andas armado em senhor. Fado, tu gostas é de algazarra, do chale e de uma guitarra, das patuscadas do amor. Ser fadista, ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, nascido na mesma hora em que um fadista nasceu. Ser fadista é dar a mão à saudade que anda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa. Ser fadista é ser português. Um fado, há uma voz que te chama para as vielas de má fama, onde o sol nunca morou. Um fado, paras à porta da vida, onde uma mulher perdida, para não chorar te canto. Ser fadista, ser um fadista de raça, enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, nascido na mesma hora em que um fadista nasceu. Ser fadista é dar a mão à saudade que anda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa. Ser fadista é ser português. Tá bom. Ser fadista. Epá, grande máquina. Cantei o fato todo isto por um grande máquina. Olha, Martinha, vamos pedir... Temos artista. Vamos pedir os artistas. Agora temos que terminar isto. Obrigado. Mas olha, vamos ter de terminar. Gostei de estar convosco e até breve. Vá, olha. Até breve, obrigada. Mas nós não podemos... Legerte, isto foi de pé, que é para nós vermos o teu outfit hoje. Opa, ainda já ficarei. Legerte, sejas tímido então. Vou ter que sair, não vai dar. É para a próxima, malta. Até breve. Obrigado. Até breve. Tchau, obrigada. Tchau.